Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente mergulha numa questão bem provocadora, né? Será que na luta contra a Covid-19 o Brasil acabou deixando de lado, assim, uma ferramenta super valiosa que está aqui na nossa biodiversidade, na nossa cultura? É uma pergunta forte. Pois é, a gente está falando da fitoterapia, o uso das plantas medicinais. O material que a gente analisou sugere que enquanto todo mundo focava em vacinas, antivirais, coisas patenteáveis, sabe? Havia razões científicas e culturais bem sólidas para a gente olhar mais para as nossas plantas. Uhum. Razões que talvez tenham sido ignoradas. Exato. Então, nossa missão aqui é explorar 10 desses argumentos e também um manifesto que fala em soberania fitoterápica. Vamos entender melhor esse potencial do boldo, de outras plantas e o que significa essa ideia de soberania. Vamos lá. Ok, então, para começar, o primeiro argumento foca no potencial antiviral mesmo, direto. A ideia é que algumas plantas, tipo boldo, poderiam talvez agir contra vírus envelopados. E o SARS-CoV-2 é um deles, né? Exato. Tem um estudo citado, antigo até, de 2012, de Oliveira e colaboradores, que mostrou que o extrato do boldo, o nosso bolo de casa, conseguiu inibir a replicação de outros vírus envelopados, tipo herpes vírus, em quase 99%. É muito alto. Impressionante, né? Mas aí fica a dúvida. Herpes é uma coisa, Covid é outra, bem diferente. Como que esse estudo se aplicaria, assim? Então, a chave aí, segundo as fontes, está na estrutura. Tanto esses herpes vírus do estudo quanto o coronavírus têm esse envelope, essa camada de gordura por fora. É uma característica comum. Ah, entendi. O envelope. Isso. E essa camada é um alvo, né? Então a hipótese era: se o boldo funciona contra outros vírus com essa mesma característica, poxa, talvez ele tivesse alguma ação contra o SARS-CoV-2 também. Era um caminho a ser investigado, né? Faz sentido. Potencial que ficou ali. Exato. E o que é fascinante é que isso não para aí. A gente sabe que a Covid grave causa aquela inflamação descontrolada, a tempestade de citocinas. Sim, muito falada na época. Pois é, e as fontes, citando outros estudos, como um de Barra, de 2022, lembram que o boldo já tem fama, né? Ajuda a imunidade, protege o fígado e, olha só, pode ajudar a controlar essa inflamação toda no corpo. Quer dizer, não seria só uma ação antiviral direta, talvez? Exatamente. Seriam múltiplos mecanismos, entende? E a ciência vai mais fundo. A química do boldo tem limoneno, 1,8-cineol, boldina, substâncias que a gente já sabe que combatem micróbios, inflamação, são antioxidantes. Coisas que já foram estudadas antes. Sim, há bastante tempo. E mais recente, teve até estudo in sílico, aquelas simulações de computador, sabe? Elas sugeriram que alguns desses componentes poderiam, teoricamente, travar peças-chave do vírus. Tipo a proteína spike. Isso, tipo a spike, ou outras enzimas que o vírus usa para se multiplicar. Então veja, são várias frentes de ação possíveis que a planta poderia ter. E aí que a coisa fica realmente interessante. Porque essa ciência toda, ela meio que encontra um eco no que o pessoal já faz há séculos, né? O uso popular, né? Exato. O boldo para gripe, para febre, quem nunca tomou um chá? E não foi só ele. As fontes contam que na pandemia, muita gente usou o que tinha em casa: guaco, gengibre, hortelã, alho. Com certeza, o conhecimento que vem de gerações. Pois é. E o argumento é que essa sabedoria popular, esse uso que já é considerado seguro, poderia ter sido mais, sei lá, orientado pela ciência, talvez, ter recebido mais atenção. Uma ponte, né, entre o saber tradicional e o científico. Isso. E aí, contrastando com isso, vem a questão do conhecimento amazônico, que as fontes dizem que foi ignorado. Falam de um estudo da UFPA sobre uma planta chamada Eleutherinha plicata, o não-bututano, Não bututano. usada lá por comunidades ribeirinhas. O estudo mostrou que ela é rica em taninos, naftoquinonas, substâncias com ação comprovada contra micróbios e inflamação, mas, segundo as fontes, não teve investimento para testar especificamente contra a Covid-19. Ficou ali, um saber local riquíssimo, mas à margem da pesquisa mais focada na pandemia. É uma pena, né? Se a gente conecta isso ao quadro geral, as implicações são enormes.
Primeiro, pensar no SUS. Como assim? Imagina fitoterápicos, usados talvez na prevenção ou em casos mais leves. Poderiam ter aliviado a pressão nos hospitais, sabe? Principalmente em lugares mais isolados onde o acesso é difícil. Entendi. Seria um recurso a mais acessível. Exatamente. E isso conecta com a ideia de soberania sanitária, um termo que a Dorlivete Anjos, lá do IFBA, usou. É usar os recursos que a gente tem aqui para ter mais autonomia na saúde. Faz todo sentido, né? Total. Mas aí vem a barreira. Pois é, a barreira do dinheiro, do interesse comercial. As fontes apontam isso. Extrato de planta é complexo, cheio de coisa, difícil de patentear do jeito que a indústria farmacêutica gosta. Ah, claro. Sem patente, menos interesse em investir pesado, né? Exato. Mesmo que haja indícios de que funciona e é seguro. E o Brasil, poxa, com essa biodiversidade absurda, com todo esse conhecimento tradicional indígena, quilombola, ribeirinho, tinha uma carta na manga que, segundo as fontes, foi pouco usada, um potencial subutilizado. Então, o que tudo isso significa, assim, no final das contas, segundo essa análise, parece que a grande questão foi essa desconexão, né? Desconexão, sim. O Brasil não só talvez tenha subestimado suas plantas, mas parece que falhou em ligar os pontos. O saber popular, que já existia, a ciência, que poderia validar e direcionar esse uso, e a necessidade gritante do sistema de saúde naquele momento. Uma oportunidade perdida, de fato. Indica-se que até existem políticas para isso, né? A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a PNPNF, mas que ela não saiu do papel com força durante a crise. A conclusão que as fontes trazem é que, por uma mistura de talvez inércia do governo e foco muito grande nas soluções patenteáveis, a gente deixou de lado um cuidado que era genuinamente nosso, brasileiro. Uma pena mesmo. E é nesse contexto todo que entra o tal Manifesto pela Soberania Fitoterápica Popular Brasileira. A ideia central dele é bem clara, né? É reivindicar o direito das pessoas de conhecer e usar as plantas medicinais, mas não de qualquer jeito. Com apoio da ciência, com apoio do Estado. Uhum. Como um direito mesmo. Sim, como uma questão de justiça sanitária, até de resgate cultural. Tem umas frases de efeito ótimas, tipo transformar hortas em farmácias vivas. Bonito isso. Ou plantar saúde e colher liberdade. Captura bem essa ideia de autonomia, né? Com certeza. E isso tudo, sabe, levanta uma questão importante para a gente pensar, que vai um pouco além do que as fontes discutem diretamente. Qual seria? Bom, a gente reconhece o valor que talvez tenha sido perdido, ok. Mas e agora? Quais seriam os primeiros passos, assim, concretos, viáveis, para essa tal soberania fitoterápica deixar de ser só um manifesto e virar uma prática de verdade? Integrada no SUS, respeitada e, principalmente, pensando em nos preparar melhor para futuras crises de saúde. Uma ótima pergunta para fechar. Como transformar a ideia em ação concreta, né? Fica aí a reflexão.